Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Estão bem? Gente, eu dei uma puladinha nas séries da vida porque eu achei muito importante aquelas dicas que eu passei para vocês no outro vídeo. Eu achei que podia ajudar muito, porque muitas pessoas estão começando e não sabem, né? Então, eu dei uma puladinha, mas hoje eu estou de volta com as minhas histórias que eu ouvi, aprendi e vivi. E então hoje eu vou falar do Caio e da Giovana. Eram 2 membros de uma igreja que eu frequentava e o testemunho deles era bem forte mesmo. O Caio era um homem jovem, bonito, sua mulher também, uma mulher jovem, bonita, só que ela estava sempre na igreja, sempre orando, jejuando, buscando, e o Caio estava assim, ó, indo e vindo, e sempre aprontava muito, sempre traía muito a esposa dele, sempre aprontando, e por várias vezes foi advertido pelo pastor, pelos irmãos, pelos amigos, a mulher sempre perdoando, mas ele, Deus perdoa, sempre Deus perdoa, né, mas o tempo da ignorância, a partir do momento que tu sabe, conhece a palavra, sabe o que é certo, sabe o que é errado, daí já não tem. Mas se você estiver errando, sabendo que está errando, Deus não está mais contigo. Não acha? Bom, gente, aí eu sei que numa dessas, ele teve um caso com uma mulher, e esta mulher passou para ele o vírus do HIV. E ele foi fazer um exame, fazer uma doação de sangue lá para uma pessoa da família que estava precisando e descobriu que tinha contraído o vírus. Agora eu vou voltar para Jesus, agora eu vou não sei o que, agora. Às vezes a pessoa precisa estar ali com a faca no pescoço para entender que só Jesus é a solução, né? E aí eu sei que ele ficou bem chateado e a mulher dele desesperada, como assim? Tu tá com vírus e tal. Aí foi fazer o exame. E gente, mesmo não se cuidando, porque ela podia se cuidar, né? Sabendo que o marido vivia aprontando, podia se cuidar. Ela não contraiu o vírus. A cada 6 meses ela ia fazer o exame, não tinha contraído o vírus. E ele tava assim... E o interessante, gente, é que uma outra pessoa que ele andou, também depois que andou com esta outra mulher que contraiu, que passou o vírus para ele, ele passou o vírus para ela. Então não era aquele vírus incubado que só fica para ti e não passa para outra pessoa. O que ele passava para outras pessoas. Mas Deus imunizou a esposa dele de tal forma que ela não pegou nada, nenhuma infecção, nada. E não contraiu o vírus. E ele já tinha passado para várias pessoas, que depois ficamos sabendo. Então, eu fiquei assim, impactada com aquele testemunho. Que ela levou os exames, ele com os exames, claro que das outras pessoas que pegou não, né, mas os 2 com os exames, um com vírus e o outro sem o vírus. Então a gente percebe que com as coisas de Deus a gente não pode brincar, a gente percebe que Deus é fiel, que Deus cuida, que Deus imuniza, que Ele trabalha ao nosso favor, mesmo quando... né, a pessoa que tá do teu lado, né, tá errado, tá fazendo coisa errada, Deus, ele cuida de ti, ele te protege. E eu achei esse testemunho muito forte, gente,
E eu por mim mesma, fiquei bem impactada, fortaleceu bastante a minha fé na época e ainda agora, quando eu lembro dessas epidemia, dessas pandemias aí, eu lembro disso, que Deus, Ele nos imuniza. Ele nos imuniza, Ele nos fortalece, mesmo a gente sendo grupo de risco, nos protege. A gente precisa sair, a gente precisa fazer as coisas, Ele nos protege. E algo que eu aprendi também, irmãos, é que a gente não deve julgar. A gente não deve julgar ninguém. Sabe por quê? Porque a gente não está na situação daquela pessoa, a gente não está na vida daquela pessoa, a gente não sabe o que levou aquela pessoa naquela situação a fazer a tal coisa. Eu aprendi também que muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida porque a gente não se coloca no lugar do outro. Eu já vi muitas pessoas julgarem o filho da irmã que é drogado, o filho do irmão que é gay, o filho o marido da fulana que não sei o quê. E depois sabe o que acontece? A mesma situação. A mãe descobre que o filho era gay, a mãe descobre que o filho era drogado, que o marido era não sei o quê. Por quê? Porque quando era para te orar, era para te ajudar aquela pessoa, tu não ajudou, tu não orou, tu julgou. E quem é tu para julgar? Quem sou eu para julgar? A gente não é ninguém. Aí sabe o que acontece? Deus permite, mesmo você dizendo que está orando, que está buscando, que está na presença de Deus, Deus permite. Deus permite que teu filho caia, Deus permite que teu marido caia. Para quê? Para você sentir a dor do outro. Eu aprendi muito isso. Por isso que eu me coloco no lugar das pessoas e tento fazer para elas, embora muitas vezes não recebendo a mesma coisa. Já fui muito magoada, já fui muito traída, mas não importa. Eu faço o que eu gostaria que fizessem para mim. Em qualquer coisa na minha vida, nas minhas amizades, no meu trabalho, no meu convívio em família, até mesmo no meu canal. Eu vou no canal das pessoas, eu olho, eu assisto, live de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa, eu deixo ali rodando, vou fazer minhas coisas, assisto, porque é assim que eu gostaria que fizessem para mim. Então eu acredito que a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro. O que você gostaria que fizesse para você? O que você gostaria que fizesse para você? Você faz para os outros o que você gostaria que fizesse para você? Fica essa pergunta no ar. Porque muitas vezes a gente quer que faça pra gente, mas a gente não quer, não faz o mesmo para outra pessoa, não se coloca no lugar da outra pessoa. Então eu acho que é tempo de a gente se colocar no lugar de outra pessoa, das outras pessoas, e refletir um pouco sobre isso. Se fosse o meu filho, eu gostaria que ficassem me julgando ele. Se fosse meu esposo, se fosse a minha família, gente, vamos vigiar, vamos orar, tá? Vamos parar de julgar as pessoas, porque só quem pode nos julgar é Jesus. E as pessoas estão se colocando no lugar de Jesus, julgando, sendo juízes, tá? E muitas vezes nem moral para isso tem, e estão sendo juízes. Isso não tá certo. Aí se coloca no lugar e pensa o que Jesus faria se ele fosse julgar a tua situação, o teu julgamento. O que será que ele faria se ele visse o teu julgamento e ele fosse te julgar pelo que você está fazendo? Temos que pensar um pouquinho, né, pessoal? Porque eu tô vendo muitas pessoas julgando, sendo juízes da vida dos outros, não é nem da vida delas, da vida dos outros. Não sabem o que se passa e estão sendo juízes. Então, me veio isso assim para falar.
E agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Peço que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal para continuar nos acompanhando. Que deixe o seu like, deixe o seu comentário para que eu possa te visitar, para que eu possa te ajudar. E muito obrigada, tá? Todos que me ajudaram até aqui, beijo, muita saúde e muita paz para vocês. Tchau!